Você já se perguntou qual foi o primeiro herói que apareceu nas telas? Será que foi o Batman do Adam West? Ou foi o Superman? Ah, deve ter sido algum da Marvel, né? Não, galera, eu garanto pra vocês que não foi não. Ficou curioso? Então fica no vídeo de hoje que a gente vai trazer os primeiros heróis que foram adaptados pras telas. Firmeza? Fala galera, beleza? Eu sou o Divo Silva e chegando aqui para mais um vídeo do Universo Mock, o seu canal preferido da cultura pop, né? Galera, a gente tá vivendo numa época que é muito boa pra quem é nerd, muito tranquila pra quem é nerd. Principalmente quando o assunto é opções do que assistir, seja nos cinemas, seja nos streamings, nas séries e em geral. Alguns deles são muito bons, já entraram até pros halls dos clássicos, né? E outros nem tanto. Mas isso é assunto para um outro vídeo, talvez um top 10 de melhores adaptações, top 10 de piores adaptações. Mas voltando aqui, galera, muitos de vocês podem até achar que as primeiras adaptações foram, sei lá, do Batman, do Superman, ou até mesmo do Homem-Aranha, né, que são os heróis mais conhecidos. Mas não, galera. A primeira adaptação de um super-herói para as telas foi um seriado francês, veja só. Com 12 capítulos, conta a história de um vigilante mascarado chamado Judex, na sua luta contra criminosos liderados por um banqueiro corrupto, veja só. Esse seriado, galera, pasmem, foi lançado lá em 1916. É isso mesmo. 1916. Como é muito antigo, né, não tinha cores, obviamente, preto e branco, mas também não tinha fala, pessoal. Era chamado cinema mudo, né? Então você tinha as imagens dos atores e tal, ela era com uma trilha sonora, normalmente um piano ali, e era intercalada com algumas frases como se fosse a narração. Bem antigo mesmo. E aqui vai uma curiosidade, galera. O Judex, ele não tinha superpoderes. Ele era apenas um homem mascarado, né, que escondia a sua identidade com uma capa preta e um chapéuzão assim, mas não tinha superpoder nenhum. Ele usava as tecnologias da época ali contra o crime, né? Isso soa um tanto quanto familiar, não soa? É, galera, isso lembra muito Batman, né? O nosso Homem-Morcego, né? Tem um pouco de inspiração ali sim. Lembrando que o Homem-Morcego, a sua adaptação, a sua criação foi 23 anos depois de Judex, então com certeza teve alguma inspiração ali. Teve uma outra série de herói que também foi lançada em 1916, mas essa do Judex, ela é considerada a primeira porque ela foi gravada em 1914. Ela só foi lançada 2 anos depois por conta da Primeira Guerra. Esse outro herói lançado também em 1916 era chamado de The Iron Claw, um seriado de aventura também no cinema mudo, né, na mesma pegada do anterior, com 20 capítulos. Esse seriado conta a história de Marjorie, que foi sequestrada pelo Iron Claw, pelo Garra de Ferro, né, e que perdeu a mão numa luta contra o pai da Marjorie, por isso que ele tem esse nome. Ela acaba sendo salva por um herói misterioso lá. Infelizmente, a gente não encontrou esse seriado original lá de 1916 na internet. Só uma versão de 1941, já com falas, que a gente vai tirar um pedacinho aqui. Tá, Divo, mas você falou das primeiras séries, mas os primeiros filmes? Foi do Batman? Foi do Homem-Aranha? Foi do Superman? Não também, galera. Esse aqui com certeza é mais conhecido porque tiveram adaptações mais recentes, tiveram filmes mais recentes, relativamente mais recentes, vai década de 90, que é o Zorro, pessoal. E foi um filme lançado lá em 1920 chamado The Curse of Capistrano, ou The Mark of Zorro, no Brasil, a marca do Zorro. E esse aqui no mesmo esquema dos dois anteriores, né? Cinema mudo, preto e branco, com trilha sonora e narração. Esse filme de Mark of Zorro conta as aventuras de Zorro, que é o alter ego de Dom Diego Vega. Aí você deve estar pensando, não, Diego, Dom Diego de la Vega. Na verdade não, pessoal, nesse primeiro era Dom Diego Vega apenas, mas a história é praticamente a mesma. Diego era um jovem membro da aristocracia californiana do século XIX, que tinha habilidade com espada e resolveu usar esse dom dele, essa habilidade dele, na defesa dos fracos e oprimidos. O Zorro, ele tem bastante fama, né? Ele teve várias adaptações, né? As mais recentes foi com o Antônio Bandeiras fazendo o papel do Zorro, né? Mas a que eu mais gosto é uma que eu assistia quando criança, já em reprise, né? Que foi lá da década de 50, 1957, que eram as Aventuras de Zorro. Elas passam em reprise até hoje, na verdade, nos canal Brasil da vida. Mas e os super-heróis mais famosos da Marvel e da DC, Divo? Quando que foram adaptados para as telas, né? Um dos primeiros, pessoal, foi um curta-metragem The Adventures of Captain Marvel, ou As Aventuras do Capitão Marvel, né? Lá de 1941. E esse filme, esse curta-metragem, foi a adaptação, contava a história do Capitão Marvel, Capitão Marvel, né? Que pra quem não sabe é o primeiro nome que foi dado pro Shazam. É isso mesmo, galera, o Shazam que você conhece dos filmes, o primeiro nome dele foi Capitão Marvel. Mas por motivos óbvios esse nome foi mudado, né? Já em 1951 foi lançado o filme Superman and the Mole Man, Superman contra os Homem-Topeira. Já em formato longa-metragem, esse é considerado o primeiro filme longa-metragem já com som, né, ainda preto e branco, de toda a história. No geral, Superman and the Mole Man conta uma história bem simples assim. Superman and the Mole Man até foi dividido em duas partes, né, para ser lançado na TV como um seriado, mas como originalmente ele foi lançado como um filme, ele entrou na nossa lista como o primeiro longa-metragem de super-herói já com som, né? Aí nessa época, galera, além desses dois que a gente citou, tivemos outras adaptações para seriados, né? Que a gente pode citar aqui The Adventures of Superman, As Aventuras do Superman, de 52 a 58, The Batman, que também foi uma série de TV de 43 a 46 ali mais ou menos, Capitão
Capitão América, como um seriado lançado em 1944, e o Fantasma, lá de 1943. O Fantasma, galera, até vale um comentário à parte aqui, é um que merecia, até na minha opinião, uma releitura para os dias atuais, com a qualidade de filmes e CGI que a gente tem hoje em dia, porque é uma história bastante rica. Até teve um filme que foi adaptado em 1996, que foi legal, mas com as limitações da época, eu acho que agora, com todo esse mainstream que é os filmes de super-herói no cinema, valeria a pena uma adaptação do Fantasma. Você conhecia o Fantasma? O que você acha? Escreva aqui nos comentários. Então, galera, como você percebeu nesses trechinhos, né, eram muito limitados os efeitos, eram muito limitados as possibilidades que a época deixava para se transformar toda a experiência de um super-herói nas telonas, ou nas telinhas, né? Mas não é de hoje que esses super-heróis mascarados povoam o imaginário popular, né? Então, desde lá de 1916 a gente já tem essas adaptações, né? De lá pra cá a gente teve uma série de adaptações aí no decorrer das décadas, né? Mas pegou força justamente agora, né? Dos últimos 20 anos pra cá, né? Se a gente for parar pra pensar ali do primeiro X-Men ou dos primeiros Homem-Aranha, né? De lá pra cá que começou a dar uma bombada e aí acabou explodindo com o primeiro Homem de Ferro, né? E hoje é esse fenômeno de vendas no mundo inteiro que a gente conhece. Mas e aí, galera? Vocês já conheciam esses super-heróis que a gente trouxe aqui? Gostaram dessa temática de trazer alguns super-heróis antigos, algumas coisas, algumas velharias, tirar em poeira, desempoeirar algumas coisas antigas pra compartilhar com vocês? Comenta aqui embaixo que se vocês gostaram do tema a gente vai trazer muito mais deles. Tem algum herói que a gente esqueceu de falar? Também comenta aqui, puxa essa orelha nossa aqui, porque a princípio é pra estar todo mundo aí. Muito obrigado quem ficou até agora no vídeo, já deixa aquele like se você gostou do conteúdo, se não gostou deixa o dislike que também vale pra gente como feedback, é importante. E manda pra pelo menos um amigo, galera, fortalece a gente aí, vai ajudar bastante, firmeza? Por hoje foi isso, um abraço e fui! Você já se Sério que vai passar o carro dele? Sério mesmo? Não, você não vai passar na frente da minha casa agora, não vai. Mereço. Vai mais. Alguns deles são... A minha rua é muito aleatória, cara. Acabou de parar um carro no meio da rua pra atender uma ligação. Mas no meio, o cara não estacionou. Agora ele tá descendo. Muito aleatório. The Iron Claw. The Iron Claw. É Claw. Capistrano. The Curse of Capistrano. Moto. Porra, o cara do carro do sonho tá passando de volta aí. Pra baixo, tio, vai pra baixo. Isso, vai pra longe. Adventures of Captain Marvel. Marvel. Moto de novo? Tá ficando muito longo esse vídeo. E foi!